E se você fosse mandado para uma floresta sinistra com um desconhecido para provar que o Pé Grande existe, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes iremos acompanhar o Josh. Sim, esse mesmo que você está pensando. Tô brincando, é esse Josh aqui. Ele tá tentando sobreviver e capturar o Pé Grande. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Pé Grande em A Armadilha do Pé Grande, ou The Bigfoot Trap no título original. Em uma noite como qualquer outra, Hector, Kyle e Red estão construindo uma armadilha na floresta para ver se conseguem capturar o Sasquatch, também conhecido como Pé Grande, o que parece ser um pouco louco para o Hector, já que ele não acredita nesse mito. Por isso, ele até diz que os caras devem ter usado as próprias paradinhas diferenciadas, se é que vocês me entendem, para tentarem fazer algo assim. Aí, para não bater no cara, a dupla manda ele ir pegar algumas bebidas no acampamento, enquanto os dois ficam fumando em cima da armadilha. Aí, para fazer uma pegadinha com o mexicano, a dupla decide ir embora antes que ele volte. O problema é que o cara nunca voltará. Afinal, no trajeto até o acampamento, o pobre coitado escuta urros aterrorizantes vindo da escuridão e é atacado brutalmente por uma criatura peluda de mais de 2 metros. Algum tempo depois, o youtuber Josh, que trabalha para um site fazendo entrevistas com pessoas estranhas, como por exemplo fanáticos por teorias da conspiração, consegue fazer um vídeo viral de uma senhora terraplanista fazendo papel de idiota. O vídeo bomba na internet e ele é chamado para uma reunião com seu supervisor, que ficou impressionado com a habilidade do jornalista. E o cara está muito animado em ver que uma das matérias alcançou milhões de pessoas, e por isso elogia bastante o Josh, além de também mostrar para ele um vídeo do Red, que é o próximo alvo. Na gravação, Red fala que é o criador de uma fundação dedicada a investigar o Pé Grande, e mostra a armadilha independente que ele criou para conseguir pegar a criatura. Além disso, o cara menciona que houveram avistamentos recentes pela área, e deseja que alguma organização de notícias credenciadas vá até lá gravar o momento em que o monstro for capturado. Aí, como foram convidados, o chefe obviamente fala para o Josh ir até lá filmar o momento em que o Red não conseguirá capturar o Pé Grande, e fará papel de idiota, o que dará muitas views. E apesar de ficar um pouco relutante em fazer isso, o jovem não tem escolha. Então o Josh volta para casa, se despede da sua esposa Stephanie enquanto faz as malas e parte para Sweetwater, no Tennessee. Na manhã seguinte ele chega na casa do Red e já começa a gravar a introdução de tudo que irá acontecer durante a viagem. Nesse momento, o Red aparece para receber o jornalista e também o apresenta para o Kyle. Aí juntos, os dois caçadores contam a história de quando o Hector desapareceu à noite e o acampamento foi totalmente destruído, algo que até mesmo foi contado por Red em uma convenção do Pé Grande há algumas semanas, sendo que são nessas convenções que o Red consegue dinheiro para viver. Após deixar o novato a par das coisas, o Red arruma as bagagens e leva o Josh até o local da grande armadilha. No caminho, os dois também aproveitam para se conhecer melhor, com o Red contando que a sua vontade em querer pegar o Sasquatch começou quando ele descobriu que a fita do Pé Grande que ele via quando era criança era falsa. Mas mesmo ouvindo isso, o Josh deixa bem claro que não acredita no Pé Grande, até porque se ele existisse já teriam provas reais. Porém, mesmo não tendo provas, Red diz que ao menos sabe que as criaturas moram em tocas, o que não é muita coisa, né? Algumas horas depois, os dois chegam no local em que a armadilha está preparada, pegam os equipamentos e se preparam para entrar no mato. Além disso, o caçador pega uma arma de caça e até oferece outra para o jornalista, mas o cara recusa. Bom, antes de tudo, é bom falar sobre o quão sem noção o Hector e os dois amigos foram. Afinal, o cara está sozinho em uma floresta com dois caçadores de Pé Grande, o que por si só já pode ser considerado anormal. E ainda assim, ele acha uma boa ideia fazer piada com eles, praticamente ignorando o fato de que poderia ser finalizado ali mesmo, simplesmente por mexer com um par de loucos. Fora isso, também é muito perigoso andar sozinho por uma floresta durante a noite, ainda mais levando em conta que nessa área existem ursos pretos, cascavéis, pumas, javalis, entre outros animais. Ou seja, apenas o fato de ficar ali sozinho e desarmado à noite já é um grande risco. E apesar do urso preto ser raramente violento com humanos, ele ainda pode ser extremamente perigoso caso se sinta ameaçado, esteja com fome ou esteja protegendo seus filhotes. O Hector, no mínimo, deveria estar com uma arma também, em vez de andar só com uma lanterna por aí. Agora, falando sobre o Josh, bom, o cara está indo para uma floresta afastada para caçar o Pé Grande com um homem desconhecido. Obviamente, a primeira coisa a se fazer seria se preparar para as adversidades, e para isso, o mais importante é levar algumas armas brancas, e pelo menos uma arma de fogo. Algumas boas opções seriam uma pistola 9mm, spray de pimenta, bastões de caminhada que podem ser úteis para autodefesa e para ajudar a se mover na floresta, alguns tipos de canivete e até mesmo uma lanterna tática, que pode ser ótima para desorientar o inimigo. Fora isso, seria crucial estudar e entender o terreno, o clima e os perigos potenciais para estar preparado para tudo o que pudesse acontecer. Além disso, o ideal também seria levar mais alguns equipamentos, como o clássico celular via satélite, um kit de primeiros socorros, diferentes tipos de bússola para poder se localizar, como por exemplo a bússola militar, a clássica magnética ou a giroscópica, um saco de dormir, um fogão portátil, alimentos desidratados ou conservados. Aliás, aproveitando o momento em que está pesquisando o terreno, Josh deveria procurar sobre o Pé Grande e descobrir algumas formas de lidar com ele. Afinal, acreditando ou não, é bem melhor estar preparado para o caso ser atacado por um ser aterrorizante. Uma coisa que eu garanto que ele não deve gostar é o spray de pimenta ou o spray para ursos. E com certeza você deve estar pensando
que se esse cara levar esse monte de tralha, ele não vai conseguir carregar nada. Por isso que ele tinha que pedir para o chefe dele um ajudante para tudo isso. Afinal, o cara estava indo para outro estado pela empresa. Se para gravar a doida da Terra plana ele tinha um cinegrafista, porque agora que o vídeo bombou ele não pode ter um ajudante para fazer o documentário? O Josh poderia alegar que ele precisaria de uma mão extra para gravar, e também por segurança, já que ele estava indo para um local desconhecido passar uns dias com um cara desconhecido, que não regula muito bem da cabeça. Nada impede do cara fazer uma pegadinha com ele para assustá-lo, ou para enganá-lo para o vídeo, e com uma pessoa a mais seria mais difícil dele cair nessa pegadinha. Outra coisa que o Josh não tem é bom senso, pois se você está no meio do nada conhecendo dois estranhos, a coisa sábia a se fazer é respeitar as suas crenças. Ele não sabe do que esses dois são capazes, e pelo que deu pra notar, pelo que o Hector falou, eles gostam de vender coisas ilegais por aí, então dá pra desconfiar que eles são perigosos. Porém, o Josh não hesitou em zoar os caras por acreditar no Pé Grande, mesmo que seja de leve com pequenas risadinhas. Isso pode ser o suficiente para tirar alguém do sério hoje em dia, e não dá pra ficar brincando com essas coisas, ainda mais desarmado do jeito que ele está. Assim que entram na floresta, Red escuta algumas batidas das árvores e responde da mesma forma, dizendo que era a maneira que os Sasquatch se comunicavam. Mas infelizmente, Josh não consegue gravar isso a tempo, e também não parece acreditar muito na informação. Após isso, os dois chegam na cela de madeira, e Red apresenta a armadilha para o jornalista, além de também contar que na sua opinião, os Sasquatch são o mesmo tipo de criatura que os Yetis e os Yowies. E o sistema de captura da estrutura funciona basicamente como aquela feita para conseguir pegar os pequenos animais, onde a isca ficará atrás de um gatilho, que nesse caso é uma corda, e para chegar nas frutas, o animal terá que passar pela corda, acionando o gatilho, algo bem básico. Fora isso, Red fala que usou uma câmera térmica para gravar o Pé Grande pegando as iscas que ele deixou na armadilha, antes de criar o mecanismo que abaixa as grades. Após apresentar a área, o caçador monta as barracas, e deixa o Josh vendo as filmagens dos últimos dias. O único problema é que não dá para identificar se aquilo nas imagens é o Pé Grande ou um jogador de basquete fantasiado. Afinal, foram gravados apenas os sinais térmicos. E ouvindo isso, o Red fala que caso não consigam capturar o Pé Grande antes de Josh ir embora, o cara ainda poderá tirar uma com a cara dele, igual fez com a senhora terraplanista, mostrando que realmente ele pesquisou sobre o seu novo parceiro, e parece que o Josh não fez o mesmo. Em seguida, os dois se afastam do acampamento, e o Red coloca um rugido na caixinha de som para se comunicar com o Sasquatch, mas mesmo ouvindo o rugido de resposta, Josh continua sem acreditar, e fazendo piadinhas da situação, o que deixa o Red bem irritado. Assim que os dois se aproximam do rugido, Red pega a câmera e entrega algumas pedras para que o Josh possa chamar pelo Pé Grande. O problema é que nesse momento, a criatura começa a quebrar várias árvores para expressar a sua insatisfação. Aí como não desejam virar carne moída, a dupla vai embora rapidamente, depois de ver uma pegada gigante no chão. Na manhã seguinte, Josh acorda bem cedo para verificar como estava a armadilha para garantir que Red não tentará forjar alguma coisa, além de falar sobre os eventos da noite passada, que provavelmente foram armações. Aí assim que o caçador acorda, os dois vão juntos checar a estrutura e garantir que estava tudo igual, o que o Red pensa ter acontecido apenas porque a criatura ficou assustada na noite passada. Em seguida, enquanto Josh fica limpando a armadilha, Red vai se encontrar com o Kyle para pegar carne fresca e criar um novo plano para atrair o Pé Grande. Então os dois amigos conversam um pouco, e Kyle chama Red para usar um pozinho de pirlim-pim-pim, mas o caçador recusa, e apenas pega a carne para criar uma nova armadilha. Ao mesmo tempo, Josh sobe em cima da cela, consegue sinal de celular e liga para Stephanie, para contar como estão sendo as coisas na viagem, revelando que ele não deseja mais fazer graça com a desgraça alheia, já que o Red é um cara legal. Porém, o sinal começa a oscilar, e ele se despede dizendo que voltará para casa no dia seguinte. Após isso, o Josh volta para o acampamento, e vê o Red pregando pedaços de carne nas árvores, perto das barracas, para criar um caminho de migalhas, que leva até a armadilha, algo que parece ser bem perigoso para os jornalistas. Só que em resposta a isso, o caçador fala que só será perigoso se o Sasquatch realmente existir, o que é uma piadinha com a falta de crença do Josh. Aí depois disso, o Red se encontra com um amigo para reclamar um pouco do jornalista. Ok, pregar carnes no seu acampamento é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na vida. Tá bom que ele quer atrair o Pé Grande, mas ele tem que sobreviver para contar história, né? Desse jeito, o que ele vai conseguir é um urso xeretando e encontrando a carne, e depois xeretando as barracas para conseguir mais comida. E eu acredito que deve ser uma experiência no mínimo estranha acordar com um urso do lado de fora, ou do lado de dentro, dependendo da sua barraca. E a mesma coisa vale para o Pé Grande. Se o bicho achar essa carne, com certeza ele vai querer mais, e pode ser agressivo para conseguir isso. Tem ideias que nem tem o que fazer, elas só são estúpidas mesmo. E sobre o Josh, até dá pra entender o fato do cara não acreditar na existência do Pé Grande. Mas como eu falei antes, ficar fazendo piadas e zombando da crença de um cara claramente mais forte que você, enquanto os dois estão sozinhos no meio da floresta isolada, é simplesmente muito idiota. Ainda mais sabendo que o Hector sumiu misteriosamente depois de ajudar o Red a fazer a armadilha para o Sasquatch. Não existem provas que os amigos tenham feito isso, porém eu definitivamente não arriscaria a minha vida. Para ser mais específico, Josh não precisa acreditar no Pé Grande, até porque é algo muito difícil de se fazer independente das coisas que aconteceram ao seu redor. O primeiro pensamento do jornalista será que o Kyle está no escuro armando algumas coisas para parecer real, só que independente do que ele ache, ficar calado e gravar será sua melhor autodefesa nesse local, até porque se o Pé Grande for ou não real, seu trabalho estará feito no final do período de caça. Aliás, já que ele não está afim de fazer o Red
parecer um idiota, ele pode muito bem evitar fazer esses comentários que apenas ofendem o cara e a sua crença. Fora que o Josh poderia confiar um pouco mais na sua habilidade, ao invés de seguir a ordem do seu chefe. Ele poderia transformar toda essa gravação em um tipo épico e misterioso de documentário, algo que com certeza faria muito sucesso na internet, já que não existe uma pessoa que não goste de um bom mistério. Além disso, o Red mostrou claramente que sabe como funciona o trabalho do Josh, por isso seria bom o cara deixar claro que não tem intenção de zoá-lo ou coisa do gênero, pois eu não arriscaria deixar um fanático pelo pé grande de quase 2 metros irritado e com raiva. Sem contar que esse cara está armado, né? O Josh no mínimo deveria ter aceitado uma arma também, para ter como se defender na barraca caso algo viesse à noite. Outra coisa que o Josh não pensou em fazer foi colocar um rastreador no seu celular para sua esposa saber exatamente onde ele está. Isso é muito útil, pessoal, pois em uma situação de risco você consegue mandar um sinal de SOS apenas com um clique, sendo muito mais rápido do que ligar para a emergência e detalhar tudo o que está acontecendo. Seria só apertar um botão e torcer para a esposa do cara estar atenta para mandar ajuda. Fora isso, é interessante de Red dizer que o Pé Grande é parente dos Yetis e dos Yowis. Para quem não sabe, os Yetis são basicamente os Sasquatches da neve. O curioso é que para muitos pesquisadores dessas lendas, os Yetis acasalam com outras espécies, até mesmo com os humanos, para deixar os seus descendentes. Já os Yowis foram supostamente avistados na Austrália e não têm uma altura tão avantajada quanto os Pé Grandes, pois tem pessoas que dizem ter visto os Yowis de 1,50. O mais triste disso é pensar que provavelmente um homem baixinho e peludo acabou sendo confundido com uma criatura mítica, só por conta do excesso de pelos. Realmente é um cara injustiçado. Outra coisa legal de mencionar é que os Sasquatches têm o seu semelhante brasileiro também. Eles não são completamente iguais, mas possuem muitas semelhanças. No caso, o brasileiro se chama Mapinguari e seria uma preguiça gigante que vive na floresta amazônica. E galera, eu não posso perder a oportunidade. Essa armadilha para o Pé Grande tem uma versão real e ela fica no Oregon, em Jackson County. Nessas florestas existem vários relatos de pessoas com uma boa reputação como bombeiros e psicólogos, que supostamente avistaram o Pé Grande, e até mesmo campistas comuns que tiveram seus acampamentos destruídos. E essa armadilha foi montada em 1974 para capturar o Pé Grande, estudá-lo e marcá-lo com um rastreador, e depois soltá-lo na natureza. Porém, tudo que ela conseguiu pegar foi alguns ursos, e até mesmo um caçador. E por isso ela foi desativada em 1980 e aberta para o público visitar. E você teria coragem de ir até lá? Ao anoitecer, Josh está fazendo uma gravação a respeito de como está infeliz com a forma que está sendo obrigado a trabalhar, quando de repente um rugido terrível vem do lado de fora, acompanhado por passos pesados. Aí assustado, Josh decide usar a câmera para ver o que estava ali, gravando assim a silhueta do Pé Grande. Porém, a criatura percebe algo e parte para cima da cabana do jornalista. A sorte dele é que o Red consegue espantar a criatura usando a sua arma, mas o caçador explica que não atirou para matar e apenas espantou o Sasquatch, já que aquilo era uma criatura sagrada. O que o Josh não entende muito bem, já que o corpo de um Pé Grande seria histórico para a humanidade, basicamente confessando que ele acredita ter visto o Sasquatch. Só que para não dar razão ao Red, ele diz que poderia ter sido apenas um urso, deixando o caçador bem pistola. Na manhã seguinte, os dois vão juntos até a armadilha para ver se a Pé Grande havia sido presa. Sim, o cara achava que era uma fêmea. E como já era de se esperar, a criatura simplesmente passou por cima do fio e comeu todas as iscas, mostrando de fato que não era um urso preto, visto que o animal não tem altura o suficiente para passar por cima. Sabendo disso, a dupla decide verificar as gravações da câmera de calor. O problema é que mesmo com essas filmagens, o Josh diz que ainda não dá para confirmar o que era aquilo, já que ele poderia muito bem ser um humano fantasiado, o que deixa o Red em choque. Aí, sabendo que precisava fazer o Josh se encontrar com o Sasquatch, o caçador fala com o Kyle e os dois combinam de armar uma cena onde o Kyle fingirá ser a criatura. Então o Red volta para o acampamento e conversa um pouco com o Josh, enquanto o jornalista se arruma para ir embora. Mas enquanto eles conversam, um barulho alto vem das árvores e do nada o Sasquatch aparece na frente deles. E apesar de ficar confuso com a criatura aparecendo na luz do dia, Josh começa a gravar rapidamente essa cena única. O problema é que o Pé Grande começa a se aproximar cada vez mais dos dois, e mesmo com o Josh insistindo para se afastarem, Red fica mandando ele gravar com calma. Só que de repente o Pé Grande corre para cima deles e o Josh usa a arma do caçador para atirar no peito do monstro. O que ele não sabia é que aquilo não era a criatura mítica, e sim o Kyle fantasiado de Pé Grande. Então o Red se desespera com a situação e apaga o Josh com uma coronhada, o que é bem idiota, já que a culpa da armação foi dos dois amigos. Com isso feito, o caçador prende o jornalista na cela de madeira e tenta levar o Kyle para o hospital. Só que infelizmente o cara perde a vida assim que chega no carro. Bom, independente de acreditar ou não no Pé Grande, a última coisa que Josh deveria fazer ao ouvir um rugido aterrorizante acompanhado de passos pesados se aproximando da sua barraca era abrir o zíper e tentar gravar a criatura. Afinal, isso poderia chamar a atenção da coisa e fazê-la ficar agressiva, sendo que foi exatamente o que aconteceu. Por sorte, o Red estava preparado para essa possível situação e usou uma espingarda para repelir o Sasquatch. Além disso, estava bem claro desde o começo que aquela criatura não era um urso preto, pois esse animal atinge uma altura de mais ou menos 1,10 m na cernelha, que é a forma com que ele se locomove. E nas imagens dá pra ver claramente que a criatura andava ereta, ou seja, em duas pernas com uma altura de mais ou menos 2 metros. Fora isso, a ideia de fazer o Kyle se passar pelo Pé Grande é totalmente idiota, simplesmente porque o cara tem em torno de 1,70 m, enquanto que a criatura é muito
muito mais alta. Só que se ainda quisessem fazer isso, o ideal era fazer com que o homem agisse praticamente igual ao Slenderman, pairando atrás de uma árvore e mostrando apenas metade do corpo, deixando o resto para o Josh e o público imaginar. Afinal, a imaginação é a coisa mais poderosa do ser humano. Praticamente todos nós somos atraídos e tentados a preencher as lacunas de coisas que não estão claras. Dessa forma, o Red conseguiria sair por cima e o Josh não atiraria em ninguém. Aliás, o Red foi extremamente imprudente em deixar a arma perto do Kyle, pois em um momento de desespero, era óbvio que o jornalista ia preferir acabar com a ameaça do que apenas ficar parado. Já sobre a pobre vítima, não tem muito o que dizer, né? O homem usou o poder de Plim Pim Pim e teve o raciocínio lógico afetado. Além do mais, ao invés de perder tempo botando a culpa em Josh e prendendo o cara, Red deveria ter pedido ajuda do jornalista para levar o Kyle o mais rápido possível para a emergência, pressionando o ferimento para amenizar o sangramento enquanto ele dirigia. Assim, mesmo que o fantasiado não sobrevivesse, pelo menos a encrenca que acontecerá no futuro seria evitada. Em seguida, o Red pega a arma no acampamento e vai acabar com a vida do jornalista no clássico olho a olho. Por sorte, ele recupera sua sanidade e desiste dessa ideia, mas como ele ameaçou e prendeu o cara, ele decide não lhe soltar ainda para evitar ser preso. Josh até tenta argumentar dizendo que não pode denunciá-lo, já que finalizou uma pessoa por achar que ela fosse o Pé Grande, o que ninguém acreditaria. Só que mesmo se ele não falasse nada, Red sabia que não podia deixar o cara ali para sempre. Por isso, os dois conversam um pouco e formam um plano. Nesse plano, Josh usará as filmagens para criar um filme do Pé Grande e dividirá a grana com o caçador. Aí, em troca, ninguém ficará sabendo da morte do Kyle, o que evita confusão para os dois. Com o acordo feito, Red larga a arma no chão e volta ao acampamento para pegar os materiais de trabalho do jornalista, para que ele edite as gravações. Durante esse tempo, o Josh até tenta pegar a arma, mas não consegue alcançá-la antes que o homem volte, o que acaba com seus planos de fuga. Então, o Red deixa o notebook com o cara e vai enterrar o seu pobre amigo. E assim que o caçador desaparece, Josh pega o celular e grava um vídeo contando tudo o que aconteceu em seu último dia de viagem, tipo um vídeo de despedida. Porém, do nada, ele se lembra de quando conseguiu sinal na parte de cima da estrutura e levanta o celular para ligar para a emergência, o que dá certo e permite que ele peça ajuda. O que o Josh não sabia é que o Red já tinha enterrado o Kyle e estava chegando perto da armadilha. Aí nesse momento, o caçador vê o jornalista com o celular na mão e fica completamente fora de si por se sentir traído. Por isso, ele pega o celular e o destrói completamente. Aí, com sangue nos olhos, Red junta quase todas as munições que derrubou quando se irritou, recarrega a arma e faz algumas perguntas ao Josh, para saber se ele ligou ou não para a polícia. O jornalista, obviamente, não conta a verdade e fala que estava ligando para avisar a namorada que ia demorar. Ele até menciona o vídeo de despedida que fez para ela caso morresse, o que parece convencer o Red, já que ele apenas manda o cara continuar com a edição do vídeo. Paralelo a isso, um policial chega na localização falada pelo Josh na ligação de emergência e encontra a caminhonete de Red. Então ele tenta avisar pelo rádio que precisará de reforços, só que o sinal estava fraco. Mesmo assim, o cara entra na floresta para verificar a situação, só que ele está tão longe de tudo que até o celular via satélite parou de receber sinal. Sem saber de nada disso, Red usa um pouco de pó de Plim Plim Pim que pegou do corpo do Kyle e sai para pensar um pouco. Mas no meio do caminho ele vê o policial e entende que o Josh estava mentindo. Aí o caçador pensa rápido e aborda o policial fingindo ter sido ele quem fez a ligação e falando que precisavam sair dali rapidamente. Porém, o policial não cai nessa, aponta a arma para o homem e fala para o Red levá-lo até a armadilha. Afinal, esse agente trabalhou no desaparecimento do Hector e ainda se lembra da aparência do caçador. Aí, sem opções, Red permite ser algemado e leva o oficial até o Josh. Ok, o Red perdeu boa parte do seu raciocínio por conta do trauma recente, o que o levou a tomar péssimas decisões. Porém, a pior decisão dele, além de ter feito o Josh de prisioneiro, foi destruir o celular do cara antes de ver quais foram as últimas ligações feitas. Dessa forma, ele descobriria rapidamente que o jornalista ligou para a polícia e poderia armar um plano de fuga. Além disso, o Red deveria no mínimo ter pensado que a polícia local iria saber sobre ele, dado que há poucas semanas o Hector desapareceu enquanto os três estavam juntos. Suas características provavelmente eram bem conhecidas, e mesmo que não fossem, o caçador poderia pelo menos ter pensado nisso antes de arriscar a sua jogada. Algo que ele poderia ter feito no lugar de se apresentar para o policial era se aproximar lentamente e golpeá-lo por trás na cabeça, mas não para finalizá-lo, mas sim para dar tempo bastante para que ele fugisse do local. Fora que se as coisas não dessem errado daquele jeito, Josh poderia ter descoberto e filmado a armação feita pelos dois amigos, o que seria um tiro no pé de todo o trabalho que a dupla teve até aqui, ainda mais levando em conta que o Pé Grande que eles tentam caçar todo esse tempo realmente parece ser real, já que só agora os caçadores decidiram fazer uma cena. Nesse caso, seria muito melhor o Red implorar para o jornalista ficar mais alguns dias, do que arriscar tudo em uma ideia idiota. Outra coisa totalmente errada aqui foi a forma como Josh lidou com a situação após atirar em Kyle. Afinal, nesse momento ficou claro que tudo não passou de uma armação. Aí juntando o fato de que ele atirou no amigo do Red com as filmagens da armação, era praticamente certeza que o caçador iria atacá-lo, seja por vingança ou para não deixar a filmagem vazar, visto que isso acabaria com a sua fonte de sustento. Pois ninguém comprará camisetas do Pé Grande de um cara que arma todas as suas gravações. Então a melhor ação a se tomar depois de entender tudo isso era ficar com a arma de guarda alta, pronta para parar um possível avanço do Red. Dessa forma, seria simples controlar a situação e sair dali sem ser ameaçado, seja prendendo o caçador na gaiola ou simplesmente mantendo a distância. Já sobre o Josh
Josh preso, ele deveria falar que tem uma esposa, e ela sabe da situação por conta de um rastreador que ele tinha no celular, e que ele precisava dar sinal pra ela a cada 6 horas, senão ela mandaria a polícia ali. E como o Red quebrou o celular, não teria como provar o contrário. Dessa forma, o Josh conseguiria ser liberto. E galera, sobre o telefone via satélite do policial não funcionar, isso só acontece em situações com climas extremos, ou se o telefone estiver em um ambiente fechado ou coberto, tipo uma caverna, pois o telefone via satélite faz obviamente o que o nome diz, e se conecta a um satélite. Então, tudo que ele precisa para funcionar é uma visão clara do céu. E relaxem que esse policial vai se provar mais estúpido ainda. Chegando lá, o policial confirma a identidade do refém, pega as chaves da cela nas calças do Red e sobe na estrutura para conseguir sinal. Aí vendo isso, o caçador pega a espingarda que estava encostada ali perto e atira na perna do agente, que cai igual a um saco de batatas. Mas mesmo assim, o oficial ainda consegue se recuperar e atirar no braço do Red. Isso deixa o caçador pistolaço, fazendo com que ele espanque o policial. Aí, enquanto isso acontecia, o Josh aproveitou a distração e pegou as chaves da armadilha que caíram perto dele. O problema é que depois de apagar o oficial, Red decide colocá-lo dentro com o refém. Aí, como não encontrava a chave, ele tenta acordar o policial para questioná-lo. O problema é que ao fazer isso, ele descobre que acabou finalizando o homem na hora da raiva, algo que deixa o Red apavorado e faz ele cafungar mais pilim-pim-pim. Vendo isso, Josh abre a cela bem devagar e sai correndo o mais rápido que pode. Então eles ficam nessa corrida de gato e rato por algum tempo, com o caçador gastando quase toda a munição da arma. Mas assim que o Josh chega no acampamento, Red usa a última bala da espingarda para destruir a mão do cara com um tiro, fazendo o jornalista se contorcer de dor. Então o Red recupera as chaves que foram roubadas e leva o Josh até onde o Kyle foi enterrado. O curioso é que mesmo todo ferrado, o jornalista ainda tenta atacar o caçador, o que obviamente não dá certo. Pouco depois, eles chegam no local da cova e o Josh começa a desenterrar o corpo, pois o plano do Red é colocar a culpa de tudo em Kyle, para que os dois consigam sair limpos. Aí, enquanto isso, os dois conversam e se conhecem melhor, já que o Josh revela seus motivos para fazer piada com os outros na internet, mesmo que contra sua vontade. Em seguida, o Josh e o Red colocam os dois corpos um ao lado do outro e preparam a cena do crime para parecer que eles se mataram em uma disputa, pois segundo a história ensaiada, Kyle era um viciado que forçou o Josh a ligar e culpar o Red por tudo. A questão é que o acordo deles vai por água abaixo quando o Red recupera a confiança ao encontrar uma munição jogada no chão. Então ele prende o Josh de volta na armadilha e recarrega a arma dizendo que matar o Kyle é a última coisa que o Josh fará na vida. Só que eu ainda não entendo de onde vem toda essa raiva, visto que o jornalista é provavelmente o último culpado pelo acontecido. Bom, antes de tudo, é importante apontar o quão mal preparado esse idiota, policial, estava para lidar com a situação. Afinal, no momento em que ele identificou o Red, a melhor decisão seria algemar o cara pelas costas e levá-lo de volta ao veículo. Dessa forma, ele poderia prendê-lo lá e pedir assistência urgente. Fora que o Josh não iria morrer se esperasse uns minutos a mais para ser libertado. Mas como não fez isso, o policial deveria soltar o Josh e mandar que ele ficasse de olho no caçador, usando a espingarda que estava ali perto. Dessa forma, o agente conseguiria subir na estrutura com um pouco mais de segurança e procurar sinal em paz sem ser acertado por trás. Lá ele. E como eu disse, esse idiota praticamente não seguiu o protocolo para esse tipo de situação, pois a primeira coisa a se fazer ao localizar o refém é mantê-lo em segurança. Talvez para esse cara ficar preso na armadilha seja seguro, mas como eu falei antes, seria muito melhor o Josh do lado de fora. Sem contar que o cara não ter visto uma espingarda no chão ao lado da caixa de munição é no mínimo estúpido. Eu fico me perguntando como é que esse cara entrou para a polícia. Agora, falando do Josh, o cara deveria ter aproveitado a distração de Red para golpeá-lo na cabeça o mais forte que pudesse. Dependendo da força da pancada, ele conseguiria apagá-lo por um tempo, dando 3 oportunidades para o cara: a de criar uma boa distância entre os dois na corrida, ou até arrastá-lo para dentro da jaula. Assim, o Josh poderia chegar ao carro e ir embora da floresta. E sobre as más decisões tomadas pelos dois, a última coisa que o jornalista deveria ter feito era peitar o homem armado que já estava com uma grande vontade de tirar a sua vida. Honestamente, é até surpreendente que o Red tenha se controlado tanto devido às várias coisas que o Josh fez. Fora isso, a ideia de tentar culpar o Kyle pela finalização do policial não faz sentido nenhum. Afinal, na reconstrução da cena, será possível traçar a trajetória de onde os projéteis vieram. Isso sem contar que o Red tinha uma bala do policial em seu braço, e o Kyle morreu várias horas antes do agente chegar ali, com outro tipo de munição, algo que pode ser facilmente descoberto, já que cada arma pode ter um calibre diferente, além das ranhuras no cano, que praticamente deixam impressões digitais na munição disparada. Para falar a verdade, a esse ponto é impossível que o caçador consiga sair dessa situação, visto que o Josh falou seu nome na ligação, e o Hector já havia sumido enquanto estava com ele. Independente de como aconteceu, praticamente tudo aponta que o Red foi o culpado por todas as mortes. Aliás, independente dos motivos do Josh, se ele não quisesse fazer as outras pessoas de idiotas igual aconteceu com a mulher da Terra plana, era só ele falar para o chefe, pois querendo ou não, o Josh era a atual cara da empresa, visto que seu vídeo bombou nas redes sociais. Por isso ele poderia sim escolher a própria matéria caso realmente fizesse questão. E bom, pelo menos esse Josh aqui encontrou um jeito de abrir a porta, né galera? Após prender o cara, o Red se senta e conta um pouco sobre como ele e Kyle se conheceram, dizendo que quando era menor ele tinha problemas em casa por conta de um pai violento,
e era bulinado na escola por gostar do Pé Grande, sendo que a única pessoa que ficou do seu lado foi o Kyle, que o ajudou nos tempos difíceis e prometeu capturar o Pé Grande junto com ele. Mas como isso não é mais possível, Red coloca ao lado da armadilha a filmagem de Josh finalizando o Kyle e acaba com a própria existência de uma maneira crua e repentina, deixando o jornalista preso ali sem esperança de sair, o que faz o cara entrar em pânico. Aí conforme o tempo passa, Josh grita pedindo ajuda e tenta até sair pelo buraco entre a terra e a estrutura, só que infelizmente isso não dá certo e a noite cai rapidamente. Nesse ponto, Josh já está quase desidratado por não beber há 2 dias, então ele pega a corda usada como gatilho para tentar puxar a garrafa, mas ele faz isso de uma maneira muito idiota e não consegue nada. Algum tempo depois, o jornalista acorda de madrugada escutando rugidos e vê que o corpo do Red havia sumido. Para piorar, nesse momento, passos pesados vêm de fora e uma criatura gigante aparece na frente da estrutura. Por algum motivo, o Josh vê isso e decide chamar a atenção da criatura, batendo algumas pedras, o que dá certo, e faz o Sasquatch arrombar a porta da armadilha com a sua força esmagadora. Então, Josh golpeia a cara do Pé Grande com a pedra e sai correndo o mais rápido que pode pela floresta escura, parando apenas ao cair em um buraco estranho. Ali, ele acha uma lanterna funcional e descobre que estava justamente na toca do Pé Grande, um local cheio de esqueletos. Mas ele não tem tempo a perder, já que a criatura estava se aproximando. Por isso, o cara sai do buraco e corre até a entrada da floresta. Aí, como não tinha para onde fugir, o jornalista se esconde embaixo da caminhonete, rezando para não ser achado. Por sorte, o Pé Grande não sente seu cheiro e ele consegue sobreviver até o dia amanhecer. E aí, ele volta até a armadilha, recupera seus equipamentos e vai para casa. Ok, com certeza é um golpe duro ver alguém desistindo da gameplay bem na sua frente. Porém, por mais difícil que fosse, Josh devia ter mantido a calma e feito um rápido reconhecimento do local e das coisas que tinha em sua disposição, pois a verdade, a corda da armadilha era uma ótima ferramenta e poderia tirá-lo dali em pouco tempo. Para isso, tudo que o Josh precisaria fazer era criar um nó de forca com a corda e jogá-la em direção ao pé do Red, pois por sorte os pés do homem estavam para cima de uma maneira que criava um ótimo alvo para o jornalista. É claro que seria uma tarefa difícil e complicada laçar o pé do cara e puxar ele para perto da jaula, porém o Josh tinha tempo de sobra para fazer isso. Dessa forma ele poderia tirar 1 ou 2 horas ali para arrastar o corpo mais próximo da jaula e então recuperar as chaves. Mas caso o Josh não conseguisse fazer isso, ele ainda poderia usar a corda ou as próprias calças para puxar a arma, ou a caixa térmica para perto da jaula, e qualquer uma dessas coisas seria de grande ajuda, já que a arma e a tampa da caixa serviriam para cavar naquele local onde a estrutura já estava separada da terra. E como essa terra parece ser mole, não seria uma tarefa muito demorada cavar o bastante para passar por baixo da armadilha. Digamos que se o cara estivesse com muita vontade de escapar, até com as próprias mãos daria para fazer isso. Agora, falando sobre o Pé Grande, para um monstro que supostamente é difícil de encontrar, ele é bem estúpido, né? Primeiro que ele entrou na jaula e ficou extremamente perto do Josh sem sequer vê-lo. Esse Pé Grande aí tá com defeito, porque é impossível não notar alguém naquela proximidade, seja enxergando ou pelo cheiro, já que teoricamente um animal selvagem precisa de sentidos mais apurados que os humanos para caçar. Ou de duas uma, esse Pé Grande aqui tá com sérios problemas, ou o Josh tá protegido pela armadura do roteiro. E eu vou largar essa aí pra vocês decidirem nos comentários. Dias depois de toda essa situação, o Josh finaliza o vídeo da tragédia terrível que viveu. Nesse projeto ele fala sobre como tudo aconteceu, e diz que no final ele acreditava em Red, sendo que o único problema é que a maioria das filmagens foram perdidas. Mas ao mostrar o projeto para o seu superior, o cara apenas reclama e diz que aquilo não era o material esperado. Afinal, o objetivo de Josh era zombar do Red e ganhar milhões de views com um vídeo engraçado. O mais doido é que o seu superior fala isso, ignorando completamente o fato do jornalista quase ter sido finalizado. E vendo que o senhor não queria postar esse vídeo, Josh fala que caso o documentário não bombe, o cara não precisará pagar pelo trabalho, e de quebra poderá demiti-lo, o que é um ótimo negócio para a empresa. O grande problema é que após uma semana, o vídeo ainda não fez uma boa quantidade de views. Só que o pior de tudo é que nem mesmo a Stephanie acredita que Josh viu o Pé Grande. No dia seguinte, o jornalista se demite do emprego e chama a Stephanie para ir morar com ele na cabana do Red para capturar alguma prova da existência do Pé Grande. Afinal, ele sente que deve fazer isso, mas a mulher recusa o convite e o Josh parte sozinho nessa nova aventura. Fala galera, esse foi como derrotar The Bigfoot Trap. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se a sua cidade fosse invadida por vermes gigantes que vivem embaixo da terra, o que você faria? Quer saber como se livrar deles? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca assustar uma pessoa que está perto de uma arma.